Olá amigo, aqui é o professor Weber Riss. Eu estou aqui para fazer o lançamento do OptiBond Universal aqui no Brasil. E você vai poder acompanhar comigo essa videoaula que tem por intuito instruir, mostrar aquilo que nós estudamos e todo o nosso expertise sobre este produto e sobre a linha de adesão que nós gostaríamos de explanar neste momento. Acompanhe comigo essa videoaula para que você possa realmente ver não só o passo a passo, mas conhecer o embasamento que está por trás de todo esse processo adesivo, que é a grande força motriz da odontologia restauradora biomimética que nós temos hoje. Eu sou professor da Unesp de Araraquara e por 18 anos nós temos estudado sistemas adesivos. E o que nós podemos hoje aprender com os sistemas universais? Esse é o objetivo dessa aula. Primeiramente, eu gostaria de mostrar os protocolos adesivos, como esses protocolos estão hoje classificados na literatura e como nós podemos extrair o melhor em performance dos sistemas adesivos atuais. Existe um primeiro grupo chamado grupo Condicione Lava, este grupo composto por um processo de ácido separado e dois frascos, um primer e um sistema adesivo, como você vê aí na sua tela, primer e o sistema adesivo. E existe também nesse grupo do Condicione Lava um outro sistema que tem apenas um frasco que une ou combina o primer com o sistema adesivo e você tem aí os de frasco único com condicionamento ácido separado. O outro protocolo adesivo nos grandes grupos, então esses dois primeiros grandes grupos, seriam os autocondicionantes. E no protocolo dos autocondicionantes nós também vamos ter a mesma divisão. Dois frascos, onde nós temos um primer agora sem o ácido separado. É este primer que tem a função de descalcificar os tecidos e um adesivo no frasco 2. Ou também temos os sistemas de frasco único, sistemas estes autocondicionantes, onde você não tem o ácido separado e trabalha com um único frasco. Um outro processo. Então veja, dois grandes grupos. O grupo que depende do condicionamento ácido separado, uma etapa separada, onde nós vamos ter depois dois frascos, um frasco. Outro grande grupo. Não temos mais o ácido separado, mas vamos continuar tendo dois frascos, um frasco. Os dois grandes grupos dos sistemas adesivos, segundo essa classificação. Mas nós temos aqui a possibilidade de utilizar o ácido, uma vez que a literatura mostra que sistemas adesivos autocondicionantes, na grande maioria dos casos, não têm uma boa performance de descalcificação do esmalte, que é um tecido muito mais inorgânico, mais mineralizado. Então existe uma técnica chamada técnica do condicionamento seletivo, onde o esmalte deve ser ácido cravado também para que você obtenha bons resultados. Isso está dentro do escopo de trabalho dos sistemas autocondicionantes. Existe um grupo chamado aqui de grupo universal e qual é a peculiaridade desse grupo? Um sistema que está cada vez mais sendo apresentado pelas diferentes companhias e o que este grupo tem de peculiar? Se você acompanhar aí na tela, você vai ver que este grupo tem silano, monômeros funcionais como 10-MDP, 4-meta ou GPDM. Este sistema, classificado como universal, ele permite uma série de ações, segundo esta adoção de nomenclatura, para que ele possa ser chamado de universal. Então, ele pode ser usado para direta, ele pode ser usado para indireta, ele pode ser usado com ácido, ele pode ser usado sem ácido, e aí você tem todo esse escopo de trabalho. O ácido pode ser aplicado só no esmalte, como era o condicionamento seletivo. O ácido pode ser aplicado no esmalte e na dentina, tornando-o como um sistema de condicione e lava. Ou seja, neste processo, tudo que você tecnicamente quiser fazer, teoricamente esse adesivo permitiria. Essa é a ideia dos chamados sistemas universais, daí o nome universal, aonde aparenta grande versatilidade para o seu uso em diversas técnicas, em diversas modalidades. O que nós precisamos entender? Precisamos entender as peculiaridades desse sistema e como nós podemos
utilizá-lo? Será que ele vai cumprir tudo o que promete? E será que eu posso utilizá-lo no meu arsenal clínico como sistema adesivo que é capaz de melhorar a minha performance dentro dos meus tratamentos? É esse o objetivo da aula. Então veja, falando em performance, vamos buscar dados científicos, uma odontologia embasada em evidência. Vamos para a literatura, uma revisão, talvez a melhor revisão que nós temos de sistemas adesivos, uma meta-análise da professora Marleen Peelmans, da Universidade de Leuven, na Bélgica, onde ela mostra essa divisão por categorias. Então você vê aí, reconheça as categorias, olha lá. Condicione e lava 2 frascos, condicione e lava 1 frasco, autocondicionantes 2 frascos, autocondicionante 1 frasco. Quando nós colocamos isso e vemos a performance destes sistemas na literatura, apresentado nessa meta-análise, perceba que os 2 sistemas, condiciona e lava, de 3 passos, ou seja, o condicionamento ácido, o primer num frasco, adesivo no outro, e o autocondicionante de 2 frascos performaram melhor do que os demais sistemas. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente, nesse estudo que avaliou adesivos com testes longitudinais, muitos deles clínicos, nós temos aqui uma evidência muito significativa. Adesivos com 2 frascos aparentemente performam melhor do que os adesivos de frasco único, independente se eu vou ter o ácido separado ou não. Quando nós olhamos a categoria dos que não usam ácidos separados e que tem apenas 1 frasco, nós vemos que eles são os de pior performance nessa meta-análise, com maior número de falhas, com maior número de problemas no decorrer dos anos clínicos. De fato, eu sempre defendi no meu ensino de adesão, seja para graduação, pós-graduação, na formação de professores, que nós devemos partir do entendimento do complexo, de todas as minúcias do complexo, para então apresentarmos a simplicidade. E esse é o processo que nós vamos usar agora didaticamente, esclarecendo o que o complexo nos trouxe de evidência e como nós podemos passear por situações técnicas mais simples. Então, veja este outro artigo da professora Marleen Peelmans, mostrando o potencial de um adesivo de frasco duplo num paciente clínico, acompanhado por mais de 13 anos. Veja só, nós temos aqui, acompanhe ali no círculo, 2 áreas para serem restauradas cervicalmente. O dente 21 foi restaurado com o sistema adesivo OptiBond FL e o dente 11 foi restaurado na cervical com um sistema adesivo que tinha o ácido separado, porém de frasco único. Acompanhe agora o decorrer do tempo, quando nós chegamos aqui na letra D, com 13 anos de acompanhamento. Perceba que o 21 continua com o sistema estável, sem manchamentos agressivos, e o 11, onde você tem a seta, que foi restaurado com um frasco único, com ácido separado, você tem uma deterioração marginal muito mais significativa. De fato, o OptiBond FL, devido às várias análises clínicas de diversos pesquisadores ao redor do mundo, tornou-se o padrão ouro de qualquer comparação de sistemas adesivos. E ele tem peculiaridades muito interessantes quando você olha aqui um outro estudo do professor Jan de Munck, também demonstrando este potencial. Perceba, quando você olha as barras, aqui você tem testes de microtração, eu vou me fixar no teste de microtração, que são essas linhas acima, e você tem o imediato e o envelhecido, vamos acompanhar lá em cima. Perceba que sempre há uma queda, sempre existe uma queda na força, na resistência de união para o envelhecimento, porque há uma deterioração desta adesão, isso é sabido por todos nós, mas note que interessante, a melhor performance em resistência de união, de novo, ácido separado, primer, adesivo, e esta performance se mantém como a melhor
comparado às outras categorias, e quando nós olhamos os autocondicionantes de frasco único, nós percebemos realmente um processo de trabalho muito simplista perto do que se tem como o Golden Standard, o clássico, o que está consolidado. Então, veja, eu estou aqui para falar de um sistema universal que está sendo lançado e aparentemente nós estamos mostrando uma peculiaridade desses sistemas que são mais susceptíveis a falhas e degradações longitudinais do que os sistemas clássicos. Mas nós queremos mostrar que precisamos conhecer a fragilidade deste sistema para poder adotá-lo na sua melhor performance e, acima de tudo, colocá-lo de forma segura na sua prática clínica, satisfazendo a você clínico e satisfazendo ao seu paciente. Então, entendido isso, vamos avançar, vamos ver mais um pouco sobre os clássicos, o grande clássico chamado OptiBond FL. Veja que, voltando para a meta-análise, quando nós agora separamos os adesivos de 3 passos por marcas comerciais, se você acompanhar aqui a porcentagem de retenção ao longo de 5 anos e acompanhar a performance desses vários sistemas adesivos que estão listados aqui, sistemas estes que são sistemas de 3 passos, ácido separado e primer, depois o adesivo, perceba que apenas um sistema manteve 100% de retenção das restaurações no período de 6 anos de avaliação. E obviamente você já deve saber que esse sistema é o sistema OptiBond FL, demonstrando todo o potencial, todo o know-how que a indústria restauradora da Care tem com sistemas adesivos, neste sistema especialmente com algumas peculiaridades muito interessantes que nós precisamos entender. As peculiaridades do sistema OptiBond FL o tornam um clássico para uso em diversos processos. Nós sabemos que na adesão em esmalte, o condicionamento com ácido fosfórico ainda é a técnica preferível, 15 a 45 segundos, ácidos mais moderados, com pK ou potencial dissociativo menor, devem ficar tempos maiores, e este processo é ainda o processo de eleição para adesão em esmalte. Quando nós vamos para a dentina, dê uma olhada nesta MEV de um OptiBond FL, formando uma belíssima camada híbrida com os seus tags, com as suas impregnações, com as suas ramificações secundárias em canalículos da dentina peritubular e mostrando todo o potencial desse sistema adesivo que cria toda aquela resistência de união, dando esta longevidade que esse sistema tem. O que esse sistema tem de tão diferente? 2 peculiaridades. Trabalhar na adesão não só micromecânica, como você está vendo aí, mas com o uso de um monômero funcional há mais de 25 anos, o GPDM, um monômero capaz de fazer uma certa ligação química a materiais inorgânicos, a estruturas inorgânicas, favorecendo assim uma adesão muito mais longeva. Tudo isso recoberto com um sistema com 48% de carga, como é o caso do sistema adesivo do frasco 2 do OptiBond FL, criando uma camada muito estável à degradação por água, o grande calcanhar de Aquiles dos sistemas adesivos. Esse é o segredo do grande sucesso deste sistema, essa retenção micromecânica associado a esse potencial desta adesão química também ao substrato, a adesão esta que foi mostrada na literatura por diversos autores aqui, um dos grupos que mostra belíssimamente esta relação de que monômeros funcionais podem criar uma ligação química com o tecido dentinário. No caso aqui, essa interação, neste caso específico, uma imagem de um desses monômeros, que é o 10-MDP, fazendo uma camada chamada de nanolayering, uma camada de adesão química, de estabilidade química. Os monômeros funcionais, como o próprio 10-MDP e o GPDM, têm este potencial. Nós vamos ver depois algumas pequenas diferenças entre esses dois, que são os grandes monômeros listados em sistemas adesivos. Nós vamos entender quando um performa melhor do que o outro, para que nós possamos entender a funcionalidade dos sistemas que têm este produto, o GPDM, que são os sistemas da Care. Quando nós entendemos este princípio, sendo esta união do micromecânico com o químico, da camada mais espessa,
com consistência, com hidrofobia. O grande segredo aí da performance do OptiBond FL, nós precisamos agora entender as vantagens desses grupos ou dessas classes. Vamos ver as vantagens do Condicione Lava de 2 frascos. Eles têm altíssima resistência de união, uma retenção micromecânica muito bem estabelecida, um interlocking muito forte, apresentam a melhor performance para esmalte pela hidrofobia do frasco 2, do sistema extremamente hidrofóbico no frasco 2, longo tempo de estudo, há estudos com mais de 20 anos de acompanhamento clínico, nós sabemos como esses adesivos têm a sua performance longitudinal muito bem delineados na literatura, adesão longitudinal comprovada por mais de 10 anos, como vocês viram aquela meta-análise mostrando 100% de retenção em mais de 5 anos, os estudos da professora Marlene Pilmas, 13, 14 anos, outros estudos em nível mundial, na própria também meta-análise do professor Heinz, mostrando essa característica de longevidade desses sistemas. Taxa de falha anual menor do que 3 pontos por 3,1%. Uma taxa de falha muito pequena, muito aceitável, digerível no processo clínico dos nossos atendimentos de dia a dia rotineiros. Mas também, obviamente, há desvantagens. Vamos ver quais são as desvantagens. O ácido fosfórico é muito agressivo para a dentina. Esta atuação na dentina pode criar áreas descalcificadas e não impregnadas. Remove-se a proteção natural do colágeno, o colágeno fica exposto, desnudo, com uma deficiência na sua autoprotetividade. A camada híbrida mais espessa, ela pode ter maior vulnerabilidade, como por exemplo bolhas, nanoinfiltração, degradação. Isso pode acontecer, existe pelo uso do ácido uma maior possibilidade de sensibilidade pós-operatória, e aqui é onde os clínicos muitas vezes se preocupam no uso desses sistemas que levam o ácido de forma separada para a dentina. É uma técnica mais sensível ao operador, tem mais passos a serem delineados e impossibilidade de polimerização prévia a procedimento de cimentação. Esse é um problema para as indiretas, por quê? Porque você tem o frasco 2 com uma alta espessura de película, o que faz com que, se você polimerize antes de inserir a peça com o cimento, você promova uma possível desadaptação da peça. Então, estes sistemas que criam uma espessura de película maior por causa do frasco 2 hidrofóbico, eles não podem ser polimerizados prévios a uma cimentação adesiva, o que dificulta o processo de utilizá-los na técnica indireta, a menos que se modifique a técnica para o que se chama de selamento dentinário imediato. Uma técnica conhecida por vários nomes, como resin coating, como dual bonding technique, defendida por inúmeros professores há mais de 20 anos, que pode modificar um pouco o passo técnico, nós vamos ver daqui a pouquinho, e não te necessitando este ato de polimerização prévio à instalação da peça imediata à cimentação. Mas essas são as desvantagens, estão aí para que nós possamos entender. Não há uma interação química na maioria dos sistemas, a despeito de que nós vimos que alguns têm, mas como é o caso do OptiBond FL, mas na grande maioria dos sistemas não tem esta interação química. Bom, o que é vantagem nos sistemas autocondicionantes com 2 frascos? Vamos falar também do de melhor performance. As vantagens é que a desmineralização é parcial, limitada exposição do colágeno, esses ácidos esses autocondicionantes que funcionam bem têm um pH mais moderado, tem uma interação química, vários desses produtos têm interação química. Longo tempo também de estudos, esses adesivos já estão com 20 anos basicamente de estudos, com adesão longitudinal também comprovada, como é o caso de sistemas como o Clearfield SE Bond, o OptiBond XTR, são sistemas comprovados, sistemas que também já têm um acompanhamento clínico e que têm uma taxa anual de falha também muito baixa, abaixo de 2,5%, o que é muito seguro para o uso do clínico. Nem tudo também são vantagens. Desvantagens: a resistência, a força dessa união é mais baixa, necessita do condicionamento seletivo do esmalte. A dentina deve ser fresca, ou seja,
Estes sistemas que têm um bom comportamento, eles não podem ser utilizados em dentina contaminada, sem nenhum tipo de limpeza. Aquela dentina que passou por um cimento provisório, a dentina que tem resquícios de cimento provisório ou de forradores. Dentina fresca, recém-cortada, limpa, é onde esses adesivos têm uma boa performance. Impossibilidade de polimerização prévio à cimentação, porque também tem um frasco 2, também espesso, também na maioria das vezes hidrofóbico. Instabilidade química do produto. Este produto apresenta sua vida útil muito mais instável do que o sistema anterior. Então eu tenho que ter muito mais cuidado. Ademais, este produto tem um dos valores mais caros em relação a produtos odontológicos que nós temos, porque estes produtos têm pouquíssima quantidade num frasco, seja no primer e adesivo, preço elevado que, se fosse comparar pelo valor do ml, estes sistemas seriam, sem sombra de dúvida, os sistemas mais caros do mundo. 1 litro de um sistema como esse, imagine quanto custa 1 litro da melhor bebida que você pode degustar no mundo. 1 litro de um sistema como esse passa facilmente dos 120 mil reais. Então, é um produto extremamente caro. A gente às vezes não percebe porque compra quantidades muito pequenas que duram pouco, mas é um produto, sem sombra de dúvida, dos mais caros a serem utilizados em nossas clínicas. E os universais? O que nós temos de vantagens? Desmineralização parcial, são autocondicionantes quando você pode utilizá-los ou quando você quer utilizá-los nessa categoria. De novo, você vai ter a limitada exposição do colágeno, mantendo essa proteção. A grande maioria dos universais promove uma interação química, possibilitam, pela baixa espessura de película, a polimerização prévia à cimentação. Isso é um fator de extrema importância para restaurações indiretas. Desvantagens: menor resistência de união, necessita do condicionamento seletivo do esmalte, a dentina novamente deve ser fresca para que se tenha uma boa adesão, instabilidade química do produto, mais ainda do que os de frasco duplo, porque agora eu estou com todo mundo no mesmo frasco. E este produto, ele representa um desafio para a engenharia química mantê-lo com uma boa estabilidade durante toda a sua vida útil. Adesão longitudinal incerta, pouco tempo de estudo, os mais antigos na casa de 5 anos, 4 anos e meio, ainda contando da época de protótipos. Então nós temos pouco tempo de acompanhamento. Taxa anual de falha, segundo a literatura, mas com os de primeira geração desta formulação de autocondicionantes de um frasco, acima de 5%, 7%, 8%, já uma taxa alta, preocupante para um clínico, aonde nós deveríamos ter muito cuidado. Custo continua elevado quando nós comparamos alguns produtos, vamos acompanhar depois alguns desses dados. Fato é que, entendendo essas classes, entendendo as vantagens e desvantagens, vamos agora no conceito do processo adesivo. O processo adesivo é a grande força motriz da odontologia restauradora atual, mas estudos desde a década de 2000 nos mostravam que há um problema com a adesão. Por melhor que ela tenha a sua contribuição de resistência de união num primeiro momento, esta resistência cai ao longo do tempo. Veja esse estudo do professor Hashimoto mostrando em dentes descidos que eram extraídos sequencialmente com intervalos anuais. Veja a taxa de retenção das restaurações. Primeiro ano por volta de 30 megapascal, 50% de queda para o segundo ano, 50% de queda de novo para o terceiro ano. Ou seja, uma queda significativa no uso de adesivos de frasco único, usados nesse estudo, ao longo de 3 anos, com queda significativa da resistência de união. Imagine se isso fosse um material que dependesse da resistência de união e não de um imbricamento, de uma configuração cavitária para se manter em posição. Nós estamos vendo aqui um produto que facilmente poderia se soltar do elemento dentário. Por que ocorre esta queda? A literatura vai por 2 caminhos. Uma degradação que ocorre na porção colágena e uma degradação que ocorre no polímero.
E nós devemos entender esses dois caminhos. Lembre, se você entender o complexo, o simples pode se tornar mais simples. Então, quando nós entendemos os fatores, nós vamos tentar contorná-los. O que esses fatores influenciam na resistência de união longitudinal? Uma degradação do polímero, ela ocorre pela água. A água ataca o sistema polimérico de forma muito intensa, a chamada degradação hidrolítica do sistema polimérico. E há também uma degradação por enzimas bucais. Enzimas que podem ser tanto da parte salivar quanto da própria dentina, atacando esta camada polimérica. Veja agora em relação ao colágeno. Especialmente na técnica que usa ácido separado, nós temos, veja esta histologia, esta linha vermelha que você acompanha no zoom aí, é uma linha que demonstra uma área que foi descalcificada pelo sistema ácido e não impregnada pelo sistema adesivo. Então lembre-se, o ácido tira a proteção natural do colágeno, torna ele solto, frágil, e nem todo o colágeno que foi exposto é impregnado pelo sistema adesivo neste processo do condicione lava, do ácido separado. Este é um ponto que favorece a degradação significativamente rápida desta camada basal, que inclusive é a camada mais importante da adesão, porque ela é a camada de base. Se a base se rompe, todo o processo se deteriora. Quais estratégias nós podemos adotar para otimizar a adesão? Nós temos 3 estratégias descritas na literatura, sendo que a primeira seria melhorar então essa impregnação do sistema adesivo, ou seja, não deixar o que foi descalcificado sem a penetração do sistema. É importante que professores e clínicos tenham em mente: o ácido retira a estrutura e o adesivo deve preencher 100% desta lacuna retirada. Se isto não acontecer, se esta impregnação não for adequada, eu começo a ter o meu primeiro problema de degradação da camada adesiva. A segunda estratégia, melhorar a resistência do polímero. Polímeros mais resistentes, menos susceptíveis à degradação por água. Isso é muito importante para que esta camada se mantenha estável. E terceira estratégia, deixar este colágeno mais resistente, menos atacado por agentes microbianos, por deteriorações enzimáticas, por tudo aquilo que pode ocorrer em nível biológico tecidual na área colágena. Então, muito importante ter essas 3 estratégias na sua mente para que você possa acompanhar os processos que nós vamos descrever a partir de agora. Eu quero mostrar para você o sucesso clínico do clássico, do Golden Standard, do OptiBond FL. Veja esse caso este de 2008, um caso onde esta paciente, num dia a dia clínico, veio para a troca de uma faceta cerâmica com cor inadequada. Esta faceta foi removida e este era o substrato que nós tínhamos. Um substrato totalmente dentinário, com pouco remanescente de esmalte. Perceba que há ainda aqui resina no fechamento da câmara pulpar, havia endodontia. E o que nós fizemos à época? Realizamos o selamento dentinário imediato. Então veja lá, ácido, o primer aplicado, antes do primer, o molhamento dessa dentina, a remoção do excesso de água, agora sim a aplicação ativa do primer. Veja o sistema tornando todo aquele brilho, toda aquela impregnação do primer com uma aplicação correta, adequada, com passo a passo, massageando essa dentina, para então fazermos a aplicação do sistema adesivo OptiBond FL e polimerizarmos para que pudéssemos fazer a moldagem. Selamento dentinário imediato, uma maneira de você não precisar polimerizar o sistema no ato da cimentação da peça. Ele é feito antes do processo e agora a moldagem é tomada e este sistema é reativado pelo microjateamento com sistemas como, por exemplo, micropartículas de dióxido de alumínio que reativam esta camada. Neste processo, nós fizemos então a moldagem. Você tem aí uma cerâmica feldspática executada. Aqui está a cerâmica, veja o volume, acompanhe todo este processo. E a cimentação? Imediato, um caso de dia a dia, de consultório, um caso com uma documentação rápida de um paciente privado. Agora,
Veja só, perceba alguns detalhes. O dente está alinhado em sua borda incisal, volume, forma adequados, pacientes satisfeitos. Vamos acompanhar esse caso em 2020, numa avaliação 12 anos depois, aonde não houve até hoje soltura dessa peça. Perceba que houve uma movimentação, porque é um dente que tinha sofrido um trauma à época, 12 anos agora. Esse dente está extruído, perceba que ele é o elemento que está fora dos nivelamentos de borda incisal, portanto é o dente que está recebendo a guia anterior, o guia anterior está sobre esse dente e mesmo assim o sistema Gold Standard, o sistema OptiBond FL está mantendo, através de uma aplicação adequada, a resistência de união de uma peça totalmente, na sua mais de 90% em dentina. Isso é uma performance longitudinal segura para um clínico. Então, agora que nós entendemos a questão do sistema, o que esse sistema poderia ter de falha ou de dificuldade técnica? O grande problema está no controle do tempo de aplicação do ácido. Perceba que conforme o ácido vai ficando mais tempo e diferentes ácidos, eu posso ter aquela camada, lembra da camada vermelha nessa histologia? A camada que foi descalcificada e não impregnada. E isso é o grande calcanhar de Aquiles, porque uma camada como essa que você está vendo aqui, descalcificada e não impregnada, ela tem dois desafios. Primeiro, a deterioração da resistência de união. Segundo, a grande possibilidade de sensibilidade pós-operatória num dente posterior, no ato da mordida. Esse paciente poderia reclamar de uma sensibilidade pós-operatória e muitas vezes a única saída que se tem é a troca da restauração, algo que é muito ruim do custeio clínico, para que o clínico realize isto sem ônus para o paciente. Portanto, esse é um calcanhar de Aquiles. E quando nós vamos para os sistemas autocondicionantes, este processo é extremamente minimizado ou eliminado. Por quê? Conforme o sistema descalcifica, ele leva consigo já os seus monômeros. Portanto, esta camada desnuda, o grande calcanhar de Aquiles da boa técnica de condiciona e lava, ela pode ser, de alguma forma, compensada ou trabalhada nos sistemas autocondicionantes. A corrente japonesa que foi para a ideia de autocondicionantes tinha isso em mente. Se eu tenho que impregnar o que eu descalcifiquei, e essa é uma balança que nem sempre atinge um bom equilíbrio, especialmente nas mãos de clínicos inexperientes, como fazer isso? A ideia do autocondicionante foi exatamente essa: descondiciona e impregna, remove estrutura mineral e já faz a incorporação do sistema dentro do processo que nós chamamos e conhecemos por camada híbrida. Veja esta MEV de um OptiBond universal, onde nós temos a dentina, a camada adesiva e um Sonic Fill, uma resina bulk fill polimerizada em 5 milímetros. Perceba a camada extremamente em íntimo contato com o tecido dentinário, não demonstrando, depois de ciclagem, depois de fadiga mecânica e térmica, não demonstrando ruptura dessa camada, como prova esse estudo, mostrando a alta efetividade desse sistema quando trabalhado de forma adequada. E se nós queremos trabalhar de forma adequada, utilizando os sistemas universais para compensar esta dificuldade de um processo de condicionamento ácido separado, devemos entender os sistemas. Veja nesta revisão do professor Perdigão com outros autores, mostrando aqui a questão de pH. Veja que quando nós olhamos o OptiBond universal, um pH moderado, um pH ultra moderado, com o monômero funcional GPDM. Então, este processo, e se você acompanhar aqui vários dos sistemas, eles optam realmente por esse pH moderado. Um pH que não seria agressivo, porque também não adianta eu ter um pH extremamente agressivo e ter num autocondicionante o mesmo problema que eu poderia ter de sensibilidade operatória utilizando o ácido separado. Então, se eu começo a entender estes componentes do sistema adesivo, eu vou começar agora também a buscar materiais que
preencham lacunas possíveis de todo este contexto introdutório que nós explanamos até agora. Nesta análise que você está vendo aí na tela, isso é muito importante, que estes sistemas que vão fazer a performance imediata, ou seja, descalcificar, impregnar, entrar no substrato, que eles tenham uma relação de ângulo de contato baixo com a superfície, porque eles fazem essa primeira interação que precisa ser muito íntima com a dentina. Perceba que uma dentina que mantém a smear layer, ela mantém um ângulo de contato alto mesmo com adesivos de frasco único. Conforme eu vou tendo uma dissolução da smear layer e o uso de produtos que favorecem, ou de solventes que favorecem este molhamento, este ângulo vai abaixando, e isso é muito importante nos sistemas autocondicionantes, porque é este processo que permite uma íntima integração com o sistema dentinário. Quando nós olhamos essa possibilidade, então estes pHs devem promover uma dissolução, pelo menos parcial, dessa smear layer, favorecendo este ângulo de contato, mas isso tem uma íntima relação com os solventes que esses produtos utilizam. E quando nós olhamos dados dos fabricantes, nós temos essa relação. Vamos direto ali nos dois grandes adesivos que nós estamos avaliando, OptiBond FL, etanol e água no seu primer. E quando nós olhamos aqui o OptiBond Universal, ele tem 3 solventes, etanol, água e acetona. Vamos depois entender o porquê desses 3 solventes. E este é um processo muito inteligente na engenharia de materiais para sistemas autocondicionantes, como nós vamos ver aqui daqui a pouco, porque nós temos que levar em consideração que a manutenção, estes solventes são extremamente importantes para esta molhabilidade, para levar os monômeros para dentro deste interstício, são importantíssimos, por exemplo, a água é importantíssimo na manutenção de um pH favorável ao processo autocondicionante, mas se esses solventes não evaporarem de modo correto e se mantiverem na camada, eu tenho uma camada, lembra da resistência do polímero, da resistência da área polimérica, da camada? Se eles se incorporarem sem saírem por um processo de evaporação desta camada impregnada, eu tenho um polímero pobre, um polímero um polímero não adequado para uma função, para uma manutenção longitudinal. Veja esse time-lapse, eu quero que você acompanhe comigo este time-lapse de 17 horas, mostrando solventes que vão nos sistemas adesivos. Então você tem aí água, você tem uma mistura aí etanol, depois uma mistura de etanol com água e você tem acetona. Perceba que a acetona é sem dúvida o componente mais volátil. E se você olhar pequenas gotículas que vão se formando na periferia do frasco, você vai perceber que conforme vai se baixando a quantidade, várias dessas gotículas começam a borbulhar, como se fosse um vapor. Perceba no frasco 2, onde eu tenho etanol, ainda em grande quantidade, mas essa pressão de vapor já acontecendo. Comece a olhar agora o frasco 4, a acetona. Veja agora a pressão de vapor da acetona quando está diminuindo a quantidade. Olha a velocidade que isso está acontecendo. A acetona, ela é sem dúvida o mais volátil, mas esta volatilidade, ela vai acelerar, ela vai ter um impulsionamento quando ela estiver em baixa quantidade. Eu não posso ter acetona em grande quantidade, nós vamos entender isso no processo técnico. Então vamos construindo a ideia técnica. Se eu tenho então estes processos bem delineados em minha mente, eu começo agora a olhar a literatura e vou ver problemas e como eu posso solucioná-los. Perceba, estas são camadas de um adesivo utilizado assim que ele foi comprado, metade da sua vida útil e ao final da sua vida útil. 3 fases. E estas fases demonstram a probabilidade de deterioração da camada adesiva através de impregnantes, de água que pode entrar por ali e ir destruindo tudo, de infiltrantes. Vamos ver o processo. Aqui nós temos o Single Bond 2, um adesivo com ácido e um único frasco. Perceba que logo na primeira leva, adesivo recém-comprado, eu tenho essas áreas brancas que são infiltrações de
produtos, nanoinfiltrações acontecendo lá na camada híbrida. Perceba, aqui embaixo é dentina, lá em cima é o meu material restaurador. Isso está acontecendo na camada híbrida. Elas aumentam em grande intensidade num adesivo que já está no metade da vida útil, com grandes ramificações. O professor Franklin Tay denominou isso de water trees, que são as ramificações de água, esses galhos de água, essas árvores de água. Perceba que no final da sua vida útil, ainda acontecendo isso dentro da camada, a camada se tornou mais espessa e um pouco mais também suscetível à deterioração. Veja agora o sistema universal da 3M, pouco no seu início, muito menos do que o single bond 2, depois com o tempo um pouco mais, mas ainda uma quantidade pequena, você vê lá embaixo acontecendo, e de novo, depois do final, lá no final da sua vida útil, as water trees de novo aparecendo dentro da camada, ou seja, ramificações entrando para o material, possibilitando a deterioração por degradação hidrolítica. Vamos ver agora o OptiBond universal. Eu tenho aqui, nesses pontinhos brancos que você vê lá na camada, esses são reflexos das suas partículas de carga. Mas o que a gente precisa analisar é essa base. A base ainda apresenta, mesmo sendo um autocondicionante, veja lá, água, menos do que um sistema condicione lava. Depois eu tenho isso acontecendo na base da camada, em algumas áreas, mas não tenho isso acontecendo na metade da sua vida útil, no meio da camada, e quando eu vou aqui embaixo, no final da vida útil, de novo acontecendo na base, algo muito similar a um Scott Bond universal, mas não promovendo as water trees, as ramificações, muito provavelmente porque esta matriz orgânica deste material e esta carga, que nós vamos ver daqui a pouco, fortalece a parte polimérica desse sistema. Veja o clear fill, mesmo um clear fill, quando você tem no início uma baixíssima, aqui a melhor performance de todos, no início do uso, quando ele está novo, depois no meio do uso, já aparecendo as water trees, já com as suas ramificações, adentrando a camada adesiva. O grande fator que mantém a funcionalidade desse sistema é a base estar unida quimicamente, porque na parte polimérica este sistema também apresenta uma acelerada degradação por água. Veja ao final do processo, quando já está depois da metade da vida útil, perceba que esse sistema adesivo já tem uma altíssima deterioração por infiltração desta camada adesiva. A camada de base ainda é quem mantém uma certa estabilidade desse sistema, mas isso não acontece em toda a camada híbrida. Então perceba, todos os sistemas adesivos sofrem uma degradação por água. O que é importante? Menos água na camada, menos água penetrando. E quando eu olho aqui, os dois universais aparentemente apresentam essa boa relação. Ao longo da vida útil, ambos têm uma perda de qualidade, mas aparentemente mostraram esta boa alteração, sendo que apenas o OptiBond universal não apresentou na camada adesiva as ramificações de água, a impregnação de água no interstício da camada híbrida, o que é muito importante. Por que esta característica, a presença de carga, a presença de alguns monômeros específicos, favorecem esta menor sorpção de água? Veja que nós temos aqui alguns tipos de monômeros utilizados em sistemas adesivos. E esta característica do peso molecular de cada monômero influencia no que seria uma maior hidrofacilidade, ou seja, eu não poderia chamar monômeros de hidrofílicos, isso não é uma verdade, eles são menos hidrofóbicos. E esta menor hidrofobia vai fazer com que os de menor peso molecular consigam ir mais fundo, consigam se aprofundar na camada descalcificada. Então o EMA, por exemplo, com 130 de peso molecular, desce rápido e profundo. Já um TEG-DMA, menos. Um BPDM, menos ainda, mais lento. Vá acompanhando as animações. Perceba que o UDMA, mais lento e menos profundo. Olha o BIS-GMA, bem lento e pouco profundo.
Isso é o que acontece na dinâmica de impregnação de um substrato descalcificado. E quando nós pegamos essas partículas e arranjamos de forma esquemática, provavelmente nós teremos um adesivo que, tendo esses vários componentes, vai arranjar a sua camada dessa maneira. As de menor peso molecular vão ficar embaixo, as de peso molecular intermediário aqui e as de alto peso molecular ficarão em cima. Esta característica de arranjo, elas têm diferença na relação de sorpção de água. Perceba que quando nós olhamos um sistema como esse, que vai se arranjar dessa maneira, diferente ele será na questão do trânsito de água para um sistema que se arranja desta maneira, porque provavelmente o que eu tenho aqui embaixo é em decorrência do primer, o que eu tenho ali em cima é em decorrência do frasco hidrofóbico de um sistema adesivo de alto peso molecular. Nesse processo, nós entendemos que permeabilidades diferentes ocorrerão. Isso está provado na literatura por esse maravilhoso trabalho do professor Franklin Tay, da Universidade da Geórgia, junto com o professor David Peshley, professor Ricardo Marins de Carvalho, Dr. Byung-Sun e Anut, que é outro pesquisador, que nesse compêndio montaram a ideia de que os adesivos de um único frasco são membranas permeáveis, e eles chegaram a essa conclusão porque a água faz um trânsito por dentro nessas chamadas water trees que caminham dentro do interstício adesivo, deteriorando esse sistema. Isso é muito visível também. Veja essa maravilhosa ilustração do grupo do professor Alessandra Reis, do professor Loguércio, do professor Lorenzo Breschi, Marcela Carrilho, mostrando aí esse afloramento de água, mesmo numa camada adesiva polimerizada, aqui no caso um adesivo simplificado, self-etching, mostrando que ele não impediu o trânsito de água que veio de baixo e atravessou toda a camada e se aflorou na superfície. Esta MEV do professor Franklin Tay mostra a explosão de água na camada, criando essas com colmeias, esse é o termo que ele usa, essa explosão deteriorando essa camada e tornando essa camada extremamente frágil, ou seja, eu não tenho um polímero de alta resistência aqui. Lembre-se que este é um dos fatores, então eu tenho que melhorar a impregnação, eu tenho que ter resistência do polímero, eu tenho que ter resistência do colágeno. Se eu tiro o ácido, eu estou melhorando a impregnação, mas de nada adianta eu melhorar a impregnação e não ter um polímero resistente, essa é a ideia. De nada adianta eu melhorar a impregnação e, além de ter um polímero frágil, enfraquecer o meu colágeno. Então, este processo, ele tem uma fragilidade que é um sistema polimérico fraco depois da fotoativação. Isso também acontece em vivo, veja este fantástico estudo do professor Lorenzo Breschi, mostrando essas bolhas na camada adesiva 3 minutos depois da confecção de uma camada estabilizada pela fotoativação. Essas bolhas aconteceram e elas se formam na superfície, mostrando que esses sistemas não impedem, não bloqueiam o trânsito de água no interstício da camada adesiva. Dessa forma, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, esses são testes, eu vou mostrar agora alguns testes que nós realizamos. Tudo que nós pudemos realizar no nosso laboratório de ensaios foi feito para ilustrar essa aula de uma forma muito concreta e embasada em ciência. Veja só o que nós fizemos com o OptiBond Universal e o OptiBond FL. A aplicação de uma camada apenas do OptiBond Universal em dentina gerou uma resistência à microtração de 38,36 megapascal, e quando nós aplicamos uma segunda camada, nós tivemos mais de 40% de aumento da resistência de união, chegando a 60,96 megapascal, com a aplicação de 2 camadas desse sistema que tem carga. E esse sistema, na segunda camada, melhorou muito a estabilização deste processo, otimizando a resistência de união. Isso já não é tão crítico num sistema como o OptiBond FL, que na sua aplicação não tem aqui uma camada, porque seria o primer, as 2 camadas, primer e adesivo, ou seja, apenas uma camada do adesivo, nós já atingimos o patamar de 61,43 megapascal. É muito importante que em sistemas adesivos universais e no OptiBond Universal você utilize 2 camadas para que haja uma boa estabilização contra a degradação do polímero por água, aumentando essa resistência de união. O sistema
OptiBond universal, ele tem algumas coisas muito peculiares. E é por isso que, ao estudar o sistema, ao testar e ao entender como a gente pode extrair o melhor dele, eu entendo que ele faz muito sentido estar no seu arsenal, juntamente com talvez o OptiBond FL. Essa é a dobradinha que eu escolhi para minha prática clínica, OptiBond Universal e OptiBond FL, essa dupla dinâmica imbatível que vai fazer todos os processos adesivos em alta qualidade no teu consultório. E entendendo agora a miúde o sistema Universal, vamos ver o que ele tem de diferente. Ele tem o GPDM, um monômero funcional que tem baixo pH. Isso dá para esse monômero um melhor poder condicionante em relação, por exemplo, ao 10-MDP. Isso faz com que esse melhor poder condicionante promova uma melhor atuação em esmalte. A atuação em esmalte de um sistema adesivo com GPDM é melhor do que de um sistema adesivo com 10-MDP para a função autocondicionante. Na função autocondicionante, sistemas com GPDM funcionam melhor. Por ser um dimetacrilato, o GPDM é um dimetacrilato, não é um metacrilato, tem duas possíveis ligações funcionais, ele tem uma adesão muito mais eficiente aos materiais do que apenas o 10-MDP, que tem apenas uma possibilidade de ligação. Isso favorece essa união com compósitos com sistemas similares, como por exemplo os sistemas híbridos, os reparos em resinas compostas e sistemas adesivos impregnados em cerâmicas. Isso favorece a adesão, a ligação deste produto a estes materiais. A adesão química dentina é mais baixa que o 10-MDP, isso é claro na literatura, mas isso é um calcanhar de Aquiles parcial, porque eu tenho outros pontos favoráveis e eu tenho que agora entender como é que eu vou extrair o melhor desta situação para a minha prática clínica. Então, quando eu comparo esta união química que existe entre o GPDM e existe entre o 10-MDP com a dentina, o 10-MDP para a dentina promove uma estabilidade química da ligação química mais estável que o GPDM. Mas para esmalte, GPDM melhor do que 10-MDP. E lembrar que nós vamos buscar não só a integração química, nós vamos buscar a integração micromecânica, como eu vou mostrar daqui a pouco. A questão dos solventes. Veja só o porquê dos 3 solventes. A água, nós sabemos através de estudos que ela melhora o poder de condicionamento e a penetração na dentina. Então, o OptiBond Universal, ele não vai contar só com a ligação química, ele vai contar com a ligação química do GPDM, com um interlocking micromecânico favorecendo essa impregnação, vai contar com uma estabilização maior do nosso polímero, porque é um polímero de melhor resistência em relação aos seus monômeros, em relação às suas partículas de carga presentes no sistema. O etanol vai criar uma camada mais homogênea, favorece a espessura homogênea da camada, e a acetona favorece não só o condicionamento, mas a evaporação rápida de sistemas que, se ficarem no ato da polimerização, vão favorecer uma degradação mais rápida da camada adesiva. E isso favorece, em todo esse processo, essa adesão melhorada ao esmalte em relação ao 10-MDP. 7% de carga, nós já citamos isso torna a camada adesiva mais estável e, sem sombra de dúvidas, ele se torna um componente, como eu já mostrei aqui em pesquisa de outros grupos, mais resistentes à degradação por água, à formação das water trees dentro da camada adesiva. Fase orgânica, tecnologia similar ao que nós já conhecemos, ao Golden Standard, que é o OptiBond FL, OptiBond Solo. Nós já conhecemos a consagrada tecnologia da fase orgânica desses sistemas longitudinalmente, e isso possibilita que esse sistema tenha na literatura, em relação ao que nós já conhecemos, a maior efetividade de conversão polimérica ao uso da luz frente a outros sistemas. Este é o sistema. Eu quero que você acompanhe este pequeno videozinho dos testes. Quando eu estava fazendo os testes de microtração, quero que você escute o baque da força de resistência de união que tem num palito 0,9 por 0,9, extremamente pequenininho, menos de 1 milímetro em cada lado, favorecendo uma alta resistência de união com o OptiBond Universal. Quero que você perceba esse processo, veja a máquina trabalhando, fazendo a microtração e olha lá, o rompimento coesivo, não foi um rompimento adesivo de 64,7 newtons, uma força violenta para uma dentina, 2 camadas,
como eu vou mostrar daqui a pouco, com uma técnica muito correta de aplicação, favorecendo esse processo. Quando nós fizemos a comparação com outros sistemas e com sistemas também universais autocondicionantes, nós obtivemos neste teste que você acabou de ver aí, estes valores. Clearfill SE 66.14 megapascal é um adesivo de respeito, um adesivo Golden Standard na área do self-etchings, um adesivo que tem uma peculiaridade de aplicação de 2 frascos, sem sombra de dúvidas, com o 10 MDP e a sua união estável na dentina, não poderia ser diferente, um adesivo de alta resistência. Quando comparamos com o Single Bond 2, um adesivo de frasco único com ácido separado, você já tem uma queda, 50.75 megapascal. Quando nós comparamos com o OptiBond FL, aplicando com ácido separado, depois o sistema adesivo, 61.43 megapascal de resistência de união. Single Bond Universal, 57.6 megapascal. E OptiBond Universal 60.96, veja, é um adesivo que tem uma performance muito boa com os bons sistemas adesivos do mercado e isso garante a ele uma versatilidade de uso desde que a técnica seja bem executada, favorecendo essa altíssima resistência de união que você vê aí na dentina. Isso graças a todo este processo de engenharia química deste material. Veja que ele tem um comportamento imediato muito similar ao sistema OptiBond FL. De fato, quando nós buscamos na literatura a relação de self-etchings com GPDM versus self-etchings com 10 MDP, em esmalte a performance dos self-etchings com GPDM em esmalte envelhecido de microtração em áreas que foram cortadas por fresa e não cortadas, esmaltes cortados sempre tem um desempenho melhor, na grande maioria dos casos eles têm um desempenho melhor. Aqui o desempenho do 10 MDP, perceba que não foi tão bom no cortado, né? Aqui um pouco menor, mas este processo, quando nós trabalhamos com sistemas GPDM, sempre o desempenho é melhor e você vai ver que realmente é um desempenho muito superior às outras categorias, tanto no OptiBond FL convencional como no 10 MDP, ele realmente promove nesse processo um interlocking, uma ligação química muito mais estável ao esmalte, por tudo isso que nós já comentamos. Então, quando temos sistemas adesivos, self-etchings, com GPDM, estes sistemas, eles sempre performam muito bem esmalte, especialmente esmaltes com corte por fresas. Isso é muito importante de nós termos em mente, vocês já vão entender quando nós formos para a técnica de aplicação desse sistema, porque que isso é uma versatilidade, um coringa muito bacana de nós termos no nosso uso clínico. Veja agora uma das outras premissas dos sistemas universais, que é o fato de você poder utilizá-lo sem silano ao aplicar em alguns tipos de substratos. Quando nós avaliamos a relação de reparo, compósito com compósito na literatura, veja que um single bond universal, ele tem uma força de reparo menor do que o silano mais o single bond, então silano aplicado de forma separada já melhora essa performance, e quando eu tenho um silano e um OptiBond FL, a performance é a melhor de todas. O sistema utilizando o OptiBond FL e um silano separado é ainda o Golden Standard para reparos resina com resina. Veja que aqui a resina antiga foi abrasionada com brocas de diamante para que isso pudesse ser feito. Veja os valores em relação ao grupo controle, onde não foi feito nenhum tipo de tratamento. Veja que realmente é muito importante você ter aqui o uso de monômeros funcionais ou de trabalhar com o silano para que você obtenha forças mais altas de reparo. Isso é muito importante. E agora nós fizemos algumas análises no nosso laboratório para ver a performance desses dois sistemas. Se esse é o padrão ouro, vamos comparar o OptiBond Universal ao padrão ouro em alguns substratos. Nós testamos o Grande Block, que é um substrato híbrido, o Sonic Fill 2, que é um dos materiais que a gente ama utilizar no dia a dia clínico para restaurações posteriores. Vamos ver como é que seria o reparo neste material. Uma cerâmica feldspática como a Creation CC e a LiziPress, que é um disilicato de lítio da GC. Então vamos lá, quando nós utilizamos o OptiBond FL com silano, nós tivemos esta resistência de união, e quando nós comparamos com o OptiBond Universal, nós tivemos uma união, mas menor. Perceba que a união ao substrato Grande Block, ela é melhor ainda com o padrão OptiBond FL.
Quando nós utilizamos o sistema Sonic Fill, o resultado foi maior de resistência de união, de novo, OptiBond, FL, Silano, e aqui também subiu, mas ainda numa performance menor, mais simples do que a performance com o Golden Standard. Creation, 38 megapascal, uma boa resistência utilizando o sistema OptiBond FL, fazendo a silanização, obviamente a aplicação do ácido fluorídrico, e uma queda mais acentuada no sistema OptiBond Universal. E no caso da LiSiPress, um disilicado de lítio, a menor performance, e realmente sem nenhum tipo de silano você tem uma menor performance. Qual é a conclusão disso? Então não performa tão bem. Não performa. E é importante sermos honestos com esse dado. Se você tem no seu consultório esses dois sistemas, no ato de preparo das peças, o silano separado com o uso de um OptiBond FL é a melhor performance. Mas você tem que ter em mente que para possíveis dificuldades técnicas de se executar este processo, este material mostrou uma certa efetividade, principalmente quando nós falamos de reparos em resina e de cimentação de híbridos, onde você teria esta possibilidade numa resistência de união muito aceitável, uma resistência de união favorável. Mas se você puder, sempre a performance melhor ainda é deste sistema com o uso do silano separado. Então, a despeito de haver uma funcionalidade, nós temos que ter essa noção de que os reparos, as cimentações ainda têm uma performance melhor utilizando silano separado. Isso não é só uma intercorrência do OptiBond Universal, você vê isso aqui no Single Bond Universal também, que a performance melhora quando você aplica o silano. Provavelmente, se nós tivéssemos aplicado silano aqui não teve aplicação nenhuma de silano, apenas o sistema, provavelmente todos esses valores se elevariam, porque isso seria uma melhora desta relação de união química e de molhabilidade para o sistema, o que poderia ser uma estratégia para quem optar por usar apenas o sistema OptiBond Universal, aplicar o silano separado em relação ao sistema. Aqui um dado extremamente interessante. Nós falamos de impregnação, quando eu tenho um autocondicionante ele impregna o que ele descalcifica, nós falamos de toda essa questão da resistência do polímero e o colágeno. E o ataque que as bactérias, que enzimas podem fazer ao colágeno. Quando eu não tenho um potencial ácido muito evidente, quando o pH é um pH ultramoderado, eu não tenho uma significativa liberação das enzimas que podem agredir o colágeno. Então, os autocondicionantes têm essa vantagem nesse processo. Mas um segundo ponto importante é a atividade antimicrobiana que esses produtos podem ter. Eu quero que você acompanhe este fantástico dado deste reporte da literatura, verificando vários tipos de adesivos convencionais, e veja aqui a inativação de Streptococcus do grupo mutans. Um desafio tremendo, porque são os promotores de cárie, na grande maioria das situações, mutans dependente. Então veja, um adésio universal, 99% de inativação, Clearfill, 91%, 84% de inativação, especialmente no uso do primer, porque o bond já não teve a mesma inativação. Quando você faz a união dos dois, aí volta a ter uma boa inativação. O OptiBond Universal, veja lá, 94,99%. Mais que o Clearfill em relação à atividade antimicrobiana, e perceba que isso é um ponto favorável quando eu relaciono com o OptiBond FL, onde eu não teria uma atividade antimicrobiana significativa do sistema adesivo. Veja aqui quando aplicado primer mais adesivo, obviamente essa é uma atividade apenas do sistema, o OptiBond FL contaria com uma possível atividade do ácido, que também é uma atividade limitada, mas de certa forma nós vemos uma excelente atividade antimicrobiana do OptiBond Universal para aplicação na técnica em que você faz a remoção seletiva do tecido cariado, o que seria um ponto muito favorável para uso de sistemas universais, especificamente o OptiBond Universal em dentina. Assim, eu quero agora colocar todo esse conhecimento num passo a passo. Aonde eu tenho utilizado esse sistema para poder ver a sua performance, entender como ele performa melhor, como é que ele pode ser usado favoravelmente a mim como um clínico, aos professores que podem ensinar a técnica e aos clínicos que vão se beneficiar dessa técnica. Perceba,
Estes sistemas universais, eles dependem do condicionamento ácido do esmalte. Isso é um ponto pacífico. Agora, pense comigo, você está diante de uma classe 2. Como é que você faz o condicionamento seletivo? Da margem cavo-superficial mais superior, simples, um bom ácido, você controla essa colocação. E na caixa proximal? E no box proximal? Como é que você controla a aplicação de um sistema ácido separado? Não é simples. Você que é clínico, você que é pesquisador sabe disso. Você que é professor compreende o que eu estou colocando aqui. É um desafio. Você não gostaria de ter lá no box proximal um sistema adesivo que na sua forma autocondicionante tivesse a melhor performance possível naquela margem de esmalte ou de cimento que tem alto conteúdo mineral? Não seria muito proveitoso? Como eu mostrei nos estudos, isso é o que o GPDM te oferece em relação ao 10-MDP. Para aquela área, ele vai te oferecer uma união química e uma relação de atuação pelo seu processo de descalcificação e impregnação muito mais favorável que o 10-MDP. E ali é uma área crítica, que se eu colocar ácido e esse ácido extravasar para a dentina, ou se eu tiver uma área mista de esmalte e dentina, o 10-MDP depende muito do cálcio para fazer a sua nanolayering, a sua ligação química. E se eu uso um descalcificante, eu removo o cálcio daquela área. Portanto, eu entendo que um universal à base GPDM para este box é a melhor opção. Para as outras áreas, se eu tiver o condicionamento ácido seletivo do esmalte, ele vai fazer uma adesão tão boa quanto os outros sistemas. E para a área dentinária? Para a área dentinária eu vou ter a ação do GPDM, menor do que a do 10-MDP em dentina, mas existente, uma adesão química, e a relação dos seus solventes vai permitir a formação de tags muito interessantes nessa área com a sua característica de carga, favorecendo a estabilidade desse polímero e com atividade antimicrobiana. Para isso, você precisa entender que é importante fazer o esfregaço para que haja esse molhamento dessa dentina, haja o condicionamento, esse autocondicionamento adequado dessa dentina. É importante que, se você optar por usar apenas o OptiBond Universal, você trabalhe com 2 camadas, como eu mostrei no teste que nós fizemos. As 2 camadas devem ter a evaporação cautelosa do solvente e tempo longo de polimerização. Foram os outros 2 fatores que nós vimos nos nossos estudos, nos nossos testes, que são pontos indispensáveis para uma correta ação desse sistema. Então, acompanhe comigo toda essa colocação. Lembre, partimos do complexo. Entendemos os processos técnicos, vamos colocar isso agora numa técnica simples para poder extrair a melhor performance desse sistema. Então veja lá o processo com o OptiBond Universal, iniciando aí numa classe 2, suponhamos que essa classe 2 tenha lá a sua margem mista ou só em esmalte ou cimento, nós vamos fazer a aplicação do ácido apenas até o limite da crista. Veja, eu não vou arriscar aplicar ácido lá na caixa, apenas nessa área. Isso é efetivo, isso eu preciso para uma adesão dos sistemas. 30 segundos para que o ácido realmente faça uma descalcificação interessante nesse esmalte, lavagem de tudo isso, secagem, para que eu possa agora fazer a performance do sistema autocondicionante sem que ele seja diluído em água. Então eu estou usando aí uma Supermatch, as cunhas da Care, um sistema com isolamento absoluto, e vamos agora fazer o uso do OptiBond Universal aplicado de forma ativa. Veja lá, ativa lá na margem superior, na margem inferior, na camada de dentina, essa aplicação ativa. 20 segundos massageando, veja que ele tem uma alta quantidade e agora eu vou tirando essa quantidade no próprio brush, apertando numa gaze seca, veja lá, e este brush serve como um recaptador de excesso de sistema. Nós vamos recaptando esse excesso de sistema e continuamos o esfregaço até vermos uma superfície brilhante, como se fosse caramelização da dentina, para que nós pudéssemos ter a certeza, veja lá, da impregnação. Com esta certeza, 10 segundos de evaporação do solvente. A evaporação de um produto que tem acetona é extremamente fácil e é isso que garante uma alta performance desse sistema, como você está vendo aí, onde a gente está fazendo agora esse processo para uma fotoativação longa de 40 segundos. Depois disso, eu vou utilizar agora
um estabilizador de camada. Por que não, se eu trabalho com o sistema OptiBond FL, utilizar o frasco adesivo como um liner e criar aqui uma camada extremamente resistente à degradação. Se você não optar por ter os dois sistemas, faça a segunda aplicação e a mesma evaporação com o Universal, mas eu adoro esta mescla do OptiBond Universal com o OptiBond FL, fazendo agora a fotoativação. Estudos do professor Ivo Krejci mostram que o OptiBond FL é imbatível no selamento da caixa proximal. Vamos entrar com o Sonic Fill para fazer uma restauração extremamente rápida, fazendo a compactação com o dedo, uma aplicação que não leva 10 segundos, a remoção dos excessos, a puxada com o brush para as margens, a acomodação da crista marginal, veja lá, fazendo esse delineamento da crista marginal. Fantástica a possibilidade de escultura que tem o sistema Sonic Fill. Depois de finalizada a inserção sônica, você faz a escultura, ele não desmorona, isso é imbatível nos sistemas Bulk Fill. Cor fantástica, como vocês vão ver ao final, de mescla. Para mim, a melhor cor de um sistema Bulk é do sistema Sonic Fill. E aí você tem aí esta rápida escultura numa técnica de camada única, uma escultura da técnica do professor Didier Ditch, muito rápida, para um resultado extremamente favorável. Apenas um pequeno aprofundamento em algumas áreas onde o sulco é mais profundo, fazendo ali um novo fechamento, fotoativação longa, 40 segundos, e partimos agora para, caso você queira, a aplicação de um stain. Estou usando aqui a cor Brown do Color Mais Plus da Care, um corante apenas para dar uma sensação tridimensional de profundidade. Tem muito, venha com um brush, remova os excessos, isso tem que ficar mais fino que um fio de cabelo para que isso fique extremamente natural. Então você vê ali agora entrando com um pincel, removendo quantidade excessiva, tornando isso extremamente fino, extremamente delgado, como você observa ali, veja lá, para fazer agora a fotoativação final do sistema de corante. Uma técnica rápida, baixa possibilidade de sensibilidade pós-operatória, alta resistência adesiva e possibilidade de uma técnica reproduzível e embasada em ciência. Esse era o contexto dessa videoaula. Você viu ali o meu site ao final, onde você pode fazer contato. Nós vamos poder discutir, ter um momento de discussão, um fórum discutivo sobre todas essas peculiaridades. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha acompanhado essa aula e possa estar convencido de que essa ciência embasada pode transformar a prática clínica. Esse é o meu desejo para vocês. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.